Bom dia, bom dia. A turma já está chegando, são 10 horas em ponto. Aqui quem fala é Rogéria Pinheiro. Enquanto o pessoal vai entrando, estou vendo aqui a turma logando. A gente vai aos pouquinhos começando a conversar. Para dentro de alguns minutos a gente já começar a apresentação. Bom dia para todo mundo. Agora acho que todo mundo já está me vendo. E algumas pessoas aí logando. Todo mundo me vê. Maravilha. Que máximo. Todo mundo, bom dia, bom dia. Todo mundo já está me vendo. Bom, eu sou Rogéria Pinheiro e com muito prazer estou aqui hoje para falar de Cuba. Eu estou à frente da Wanderlust Connections, que é um escritório boutique de representação de produtos muito especiais pelo mundo. Hoje, no meu portfólio, no nosso portfólio, temos os hotéis Oasi, que são hotéis boutiques aqui na América do Sul, no Chile e na Argentina. Há algumas semanas tivemos um webinar sobre a Oasi, foi bem bacana. E estamos também com a Cuba Private Travel, que é um DMC boutique especializado em Cuba, e hoje a gente vai falar um pouquinho do destino, contar um pouco das peculiaridades dos serviços da Cuba Private. Além da Wanderlust Connections, eu também estou à frente da Travel Education, que é uma empresa de consultoria, mentoria e treinamentos para pequenas e médias empresas do mercado de viagens. Então, eu estou aí circulando e acompanhando junto com vocês esse momento que estamos passando e estou muito feliz com a oportunidade de poder chegar em mais pessoas. E é muito interessante como as situações inesperadas nos fazem sair da zona de conforto e buscar outros caminhos, e o mais importante é não deixar de se comunicar. No final, se vocês tiverem alguma pergunta sobre tudo que a gente vai falar, vocês mandem as perguntas e no final eu vou ler e vou respondendo cada uma das perguntas. Eu espero ficar aqui com vocês em torno de 45 minutos a 1 hora no máximo. Se por acaso a sua pergunta não for respondida, ou se você tiver alguma dúvida a mais, @wanderlustconnections ou @Rogéria Pinheiro, você me manda uma mensagem direta e aí eu vou ter o maior prazer em te responder, te ajudar a montar um roteiro, tirar as dúvidas mais específicas para seus clientes. Bom, acho que já podemos começar, são 10h03, eu estou olhando aqui, está tudo certo, todo mundo me ouve, todo mundo me acompanha, e vamos começar a falar de Cuba. Bom, primeiro ponto que eu gosto de trazer, além do porquê que a gente pensa em Cuba, né? O que vem à nossa mente quando a gente pensa em Cuba, além da questão política, da questão histórica e da questão cultural, a gente tem algo muito, muito especial para compartilhar, que é a questão em relação à pandemia hoje. Cuba, eu tenho toda semana feito reuniões com o DMC e recebido reports, e Cuba teve uma influência muito, muito pequena dessa pandemia. Hospitais, médicos, nível de controle. Hoje Cuba está completamente em lockdown.
Então, o nível de controle foi muito alto e isso é muito positivo, porque eu tenho falado dessa próxima fase, do momento quando os clientes vão começar a pensar em viajar e quais os destinos a gente vai começar a recomendar. Então, além de destinos mais próximos, né, do Brasil, turismo interno, a gente começa a pensar em América do Sul e Caribe como sugestões. São destinos de fácil acesso e destinos que tiveram impacto pequeno em relação à pandemia. E Cuba é um desses destinos. Então, Cuba já é um país mais fechado naturalmente, e pequeno e com um controle do governo muito alto. Então, o número de vítimas, de contaminados, enfim, foi muito, muito pequeno, o que vai fazer com que seja um dos primeiros destinos a começar a receber aí os turistas. Então, essa é a boa notícia. Em relação, né, quando a gente coloca em consideração o momento atual. Além disso, é um destino que ainda fechado, ainda tem um sistema de governo bastante peculiar, mas que a gente não sabe por quanto tempo ele vai se manter autêntico, genuíno e proporcionando para os clientes essa experiência que hoje a gente consegue vivenciar quando viaja para Cuba. Então, houve já uma abertura política bastante importante, mas ainda assim, ainda hoje, quando a gente visita as principais cidades, a experiência é uma experiência bastante autêntica, bastante genuína. Bom, o que é muito importante pensar para qualquer destino, é claro, é o tipo do cliente, é o perfil do cliente. Nenhum destino é perfeito para todo mundo. Nenhuma viagem se encaixa para todo mundo. Então, eu sempre começo qualquer apresentação de destino falando sobre a importância de identificar o perfil do cliente. E o perfil do cliente que vai gostar de Cuba, vai se interessar e vai voltar com uma bagagem muito rica, é o cliente que busca viagens de experiência, viagens de imersão, que esteja aberto a sair fora do lugar comum, sair da caixinha e experienciar cultura, história e natureza de uma maneira diferente do que ele está acostumado. Então, Cuba é um caldeirão cultural que proporciona diversas sensações e esse cliente é o perfil que está aberto para receber isso, né? Que viaja com essa intenção. O cliente que quer viajar apenas para relaxar ou para descansar ou para ver algo similar ao que ele está acostumado, principalmente no contexto social, talvez Cuba não seja o destino ideal para ele. Então, esse é o primeiro ponto. Depois, que é muito importante a gente entender, é identificar o perfil do cliente e aí vincular com a época do ano. Cuba é um destino que dá para visitar o ano inteiro, mas nós temos algumas épocas que têm características muito especiais. Então, junho a agosto, que é o verão, a gente tem um turismo de americanos muito intenso, então nível de serviços, estrutura, acaba sendo afetado por isso, e a época que tem maior incidência de chuvas, né? É considerada uma temporada ok, dá para viajar, dá para visitar, mas tem aí essas características. A época que a gente considera a melhor época, a alta temporada, é a época de inverno, que é a temporada da seca, que vai de novembro até abril. Essa época de novembro a abril, a gente tem um público europeu muito maior.
o que também influencia na atmosfera das cidades, dos restaurantes e etc. Então, é a época que a gente mais recomenda. Bom, Cuba está no Caribe e a gente tem a temporada de furacões entre setembro e outubro. A curiosidade é que há aproximadamente 4 anos não chega nenhum grande furacão ou nem grandes tempestades muito fortes que chegaram a atingir ou parar Cuba nessa época de setembro e outubro. Então, apesar de geograficamente pertencer ao Caribe e ser uma época de furacões, nos últimos 4 anos, pelo menos, a natureza não judiou do destino, então segue as operações, as vendas e o fluxo de turistas muito intenso também nessas épocas. Bom, a partir do Brasil, o acesso é muito fácil, né? Tem voos via, sempre saindo de São Paulo, via a cidade do Panamá, que é a melhor rota, com conexões excelentes. Conexão na cidade do Panamá é muito boa, mas para aqueles clientes que de repente não curtem tanto a Copper Lines, é possível fazer a rota via Lima, com a Latam, via Bogotá, voando para Santa Clara ou Holguín, que está na costa oposta de Havana, e American Airlines voando desde Miami para Camagüey ou Santiago de Cuba. Então, também é possível chegar em Cuba a partir dos Estados Unidos. A partir do Brasil diretamente, sempre vai ser necessário a apresentação do cubano, que é uma tarjeta adquirida no aeroporto ou no consulado de Cuba em São Paulo, e a vacina contra a febre amarela. Então, são 2 pontos muito, muito importantes, né? A tarjeta custa $20 e é adquirida na hora do embarque diretamente na companhia aérea. A dica muito importante em relação a isso, a atenção que o cliente tem que ter é chegar com bastante antecedência no aeroporto, porque essa tarjeta, ela tem lá um número, as companhias aéreas têm um número X à disposição aqui no aeroporto de Guarulhos, então se o cliente chegar muito em cima da hora para fazer o check-in, se a tarjeta tiver terminado, ele tem que voar até a cidade do Panamá e aí pegar a tarjeta na cidade do Panamá. Para evitar ansiedades, recomendo que o cliente chegue pelo menos com 3 horas de antecedência no aeroporto para fazer o check-in, e aí ele já paga os $20, leva o dinheiro trocado e aí embarca com essa tranquilidade. Porém, se o cliente não tiver a tarjeta aqui, voando com a Copper Lines, ele consegue pegar essa tarjeta na cidade do Panamá. Se ele está voando via Latam, ou via Avianca, ou via American Airlines, o ideal seria que ele compre essa tarjeta no consulado. Existem vários despachantes que fazem esse trabalho, então, para que o cliente, quando chegue no aeroporto, ele já chega com essa documentação e ele já chega tranquilo. Segundo ponto muito importante de recomendação é sobre a mala. A gente sempre vai recomendar que o cliente saia com a mala completa mesmo. A gente está falando de um destino fechado, o cliente não vai encontrar uma CVS a cada esquina para comprar o seu shampoo, o seu remédio de dor de cabeça, o que quer que ele precise. Cuba tem essa questão social muito restrita e muito séria, e tudo é possível conseguir, mas à custa de muitos dólares. Então, fazer o checklist, a agência tratar de recomendar, de dar as orientações com bastante detalhes para esse cliente, para que ele não seja pego de surpresa e tenha alguma questão, lhe falte alguma coisa essencial durante a viagem.
Bom, obviamente passaporte, cópia do passaporte e seguro viagem mais do que obrigatório. Então, é muito, muito importante que o cliente tenha um seguro viagem com uma boa cobertura, de confiança, para que qualquer situação em Cuba, se você precisa, se você tem uma dor de cabeça, se você precisa comprar qualquer remédio, você precisa ter uma receita. Então, ter o seguro viagem é essencial para que o cliente fique seguro e confortável em relação a isso. Bom, moeda local, as pessoas, eu ouço muitas pessoas compararem Cuba com outros destinos de Caribe. Cuba não é um destino barato, né? Não é um destino que seja para comer, para beber, né? Então, os gastos que você tem localmente, um cookie, que é a moeda local, por enquanto, acreditamos que no começo do ano que vem unifique, mas hoje nós temos duas moedas. O cupi, que é a moeda para os cubanos locais, e o cuqui, que é a moeda para os turistas. Então, até começo desse ano, um cookie, 1,09 cookie corresponde a €1. Então, se a gente tem aí a média de 6 um drink, 20 cookies, uma refeição, a gente tem uma média aí de €20. Então, essa é uma referência muito interessante para vocês começarem a pensar, e na hora de pensar budget para cliente, porque é muito importante a gente ter essa noção de budget para conseguir construir uma viagem 100%, entregar uma viagem 100% para o cliente. Bom, o que é muito bom, a gente tem dois de hospedagem em Cuba, disponível em Cuba, que são os hotéis. A curadoria de hotéis da Cuba Private é muito, muito selecionada. A Cuba Private é uma DMC boutique voltada para o mercado de alto padrão, então a curadoria tanto dos hotéis quanto das casas privadas, ela é feita com muito cuidado, com muito critério. O Johnny, que é o dono da Cuba Private, que é um irlandês, que está há mais de 20 anos em Cuba, que é apaixonado pelo destino, ele cuida pessoalmente desses detalhes de curadoria. Então, um cliente mais tradicional, ele vai experienciar os diversos estilos de hotéis, e um cliente que queira algo muito fora da caixinha, viver uma vivência como um cubano, ele pode escolher as casas, e mais para frente eu vou mostrar alguns detalhes. Bom, comportamento, pegadinhas e gorjetas, como qualquer destino onde o turismo é um ponto muito forte, é natural. Então, é muito importante que o cliente saia daqui do Brasil com serviços contratados, com tudo desenhado da maneira como ele quer fazer. Ele não precisa sair 100% amarrado, mas é importante que ele saia muito orientado, porque acontecem situações com os turistas, zero violência. Cuba é um destino muito seguro para o turista, para viajar mulher sozinha, para viajar com família, com criança, multigeracional, zero problemas com essa questão de segurança, mas sim tem essa questão da gorjeta, tem a questão de repente, aquela coisa pega turista, vamos lá comprar um charuto super incrível, maravilhoso, feito de uma maneira mega artesanal, e hoje é o último dia, a última hora que está sendo vendido por esse preço incrível. Daí o cliente chega lá, é um produto de média qualidade sendo vendido por 3 vezes mais. Então, é importante que o cliente seja orientado para ele estar atento. A Cuba Private tem toda a experiência e assessoria para conseguir identificar
as experiências que aquele cliente gostaria de viver e desenhar isso de uma maneira, colocar isso de uma maneira tranquila e gostosa, para que ele só traga boas lembranças. Bom, criando o seu roteiro, o que é muito importante, e eu gosto de ficar um pouquinho mais nessa parte da estrutura da viagem, porque a gente, sabendo como estruturar a viagem, depois a informação sobre o destino é muito mais fácil a gente obter e encaixar, né? Então, por isso que a gente mergulha um pouquinho mais nessa primeira parte, nessa parte mais técnica, estrutural, para te ajudar a saber como construir uma viagem para um destino como esse. Então, no momento que a gente vai fazer, que vocês vão fazer a solicitação para uma operadora parceira aqui no Brasil, ou para uma operadora, ou diretamente para a Cuba Private, é muito importante que a gente saiba por que oferecer Cuba. Então, a gente pode sugerir férias em família, pode ser sim uma viagem em lua de mel, viagem com turmas de amigos, se o cliente quer conhecer os aspectos socioculturais e históricos, a natureza, praia, se ele quer relaxar, se ele quer fazer uma combinação de tudo isso. Se o cliente quer focar em Havana mais as praias, ou se ele quer, além de Havana, conhecer o máximo possível de lugares. Então, ter essa noção, explorar isso com o cliente é muito importante, porque cada uma dessas respostas vai nos orientar, vai nos ajudar a recomendar o perfil de passeio, o perfil de guia, se o cliente vai fazer de carro, se ele vai fazer de avião e etc. Bom, em relação a budget, também é muito importante a gente ter uma ideia de budget. A gente sabe, eu sei que é delicado ainda, que é uma dificuldade, as agências me falam muito dificuldade do cliente apresentar um budget, então por isso a gente tem essa ideia de ticket médio para que vocês consigam argumentar com o cliente. Então, pensando aí num roteiro médio de 7 dias, onde vai incluir um tour completo, com todos os guias, traslados, sempre privativos, a Cuba Private Travel não trabalha com excursões, né, com roteiros em grupo, não trabalha com saídas garantidas, é 100% personalizado, 100% voltado para os interesses daquele cliente, daquela família em específico. Então, uma média aí de 400 a 500 dólares por dia, hospedando em hotel 5 estrelas. Então, aí, uns 5 mil dólares por pessoa, com tudo incluído. Se a gente mudar a hotelaria para hotéis boutiques, bed and breakfast, todos selecionados pela Cuba Private, a gente muda aí uma média de 200 a 300 dólares a diária, uma média de 3.500 dólares por pessoa. Que é muito interessante também, se você não conhece o destino com mais profundidade, para identificar quais cidades, quais atrações você vai colocar, é muito importante entender pelo menos o ritmo de atividades, o ritmo de viagem que aquele cliente quer imprimir. Se é um ritmo mais intenso, se é um ritmo mais moderado, ou se é um ritmo super slow, super relax. A partir disso, a gente vai inserir no dia do seu cliente X ou Y de tour, é um programa de dia inteiro, um programa de meio-dia, quantos dias livres, nos dias livres, que tipo de recomendação. Uma coisa que é muito importante é a Cuba Private disponibiliza um concierge para cada cliente, para cada família. Então, cada cliente vai ter a sua viagem totalmente desenhada e desenvolvida e um apoio local durante a viagem, uma pessoa que vai estar disponível no WhatsApp
para tirar dúvidas, para dar uma dica, para reservar um restaurante, para reservar um show, para dar um update do que está acontecendo na viagem. Então, mesmo um cliente que não quer ficar com uma programação tão amarrada, ele tem total suporte da nossa equipe local. E a gente pode tanto fazer o itinerário completo, reservando tudo, fazer o itinerário que é o parcial, que é com reserva de hotelaria e transfers e dando a sugestão com essa assistência, ou o básico, que é a reserva de hotelaria e dicas de viagem, e aí o cliente fica mais confortável, fica mais à vontade. Bom, sempre muito importante informar, idioma de preferência, sempre vai ser o primeiro inglês, depois espanhol, mas é super possível ter guias falando português, né? Isso sempre nos guias, os motoristas, a sua maioria vão falar espanhol e inglês. Se o cliente tem alguma restrição alimentar, mobilidade reduzida e se ele tem algum interesse especial. Então, esse slide é o slide para a vida, né? Inclusive, vocês podem utilizar eles para pensar outras viagens, para pensar o desenvolvimento de outras viagens. Mas, para Cuba Private, essas informações são essenciais. O Johnny, que é o dono, ele sempre vai se envolver na primeira troca, no desenvolvimento do roteiro, na aprovação, na criação desses detalhes. Então, quanto mais informações a gente tiver, mais rápida é a resposta. O tempo de resposta da Cuba Private, ele é muito rápido. Então, quanto mais informação a gente tem, maior é a agilidade no atendimento. A gente tem aqui um exemplo que a família Marinho, que teve uma viagem conosco em janeiro do ano passado, para vocês terem uma noção, foi uma viagem de 10 noites, foram 5 pessoas, e o net foi $20 mil para 5 pessoas, uma média de $4 mil por pessoa. Eles mesclaram entre hotéis e casas privadas, mas com serviços em todas as cidades. Então, não é um bicho de 7 cabeças, é apenas questão de ajustar. Bom, sigam colocando as dúvidas que vocês tiverem, as dúvidas estruturais do que eu estou falando até esse momento. No final, eu volto para responder e também vou estar à disposição individualmente para poder ajudar vocês. Eu trouxe uma sugestão de roteiro que acaba passando pelos principais, é o roteiro hoje mais visitado e mais recomendado para o mercado brasileiro. A gente também tem que olhar isso, o destino considerando o interesse do mercado brasileiro. E aí, então, é um roteiro de total de 10 noites, que é uma ideia, e, de novo, vai sendo ajustado aí de acordo com o perfil do cliente. Bom, esse roteiro, ele contempla a chegada em Havana, a gente vai contemplar 3 aeroportos nesse roteiro, que é Havana, Santa Clara e Caio Coco. A gente tem um outro aeroporto importante nessa costa, que é o aeroporto de Santiago de Cuba, mas a gente vai falar aqui dessa região mais central. Então, Havana, que é a capital, onde a gente pode começar ou finalizar a viagem, depende muito dos horários de voo dos clientes. Ideal, 3 noites, 3 a 4 noites. De novo, depende do perfil do cliente. Se o cliente fica 3 noites, ele tem 2 dias inteiros e mais meio dia do dia que ele chega. Um desses dias ele pode visitar Vinhales, que é a região de Pinar del Rio, que é a região de trekking, das fazendas de charuto. Então, é mais ou menos 2 horas de transfer para ir, 2 horas para voltar. Então, é um passeio de dia inteiro. Então, aquele cliente que tem um ritmo mais intenso, ele pode fazer essa estrutura.
É possível se hospedar em Vinhales para um cliente que quer uma viagem mais relax, o cliente que quer mergulhar mais profundamente no destino, então existe essa possibilidade, mas nessa ideia de roteiro a gente incluiu 3 noites em Havana. Bom, Varadeiro está aqui do lado apenas para dizer que não é a nossa primeira recomendação. Varadeiro é um destino bastante popular. Cuba, ainda no mercado brasileiro, isso eu sinto que tem mudado aos poucos, mas Cuba, quando as agências e os clientes pensam em Cuba, automaticamente eles pensam em Havana e Varadeiro. Varadeiro é um grande balneário de resorts com baixíssimo nível de serviço e hotelaria. Então, para o mercado que a Cuba Pride se dirige para atender, Varadeiro não é a nossa recomendação. Quando a gente vai oferecer Varadeiro, se o cliente entra em contato com a gente e fala, olha, eu tenho 5 noites e eu quero muito ter 2 dias de praia. E aí a gente brifa muito bem, procura escolher e recomendar e orientar sobre a hotelaria, o cliente estando com a expectativa dele muito alinhada, ok, é possível recomendar Varadeiro, mas Varadeiro não é um dos destinos que a gente recomende. Para o cliente que quer curtir praia, sem dúvida nenhuma, a região dos Caios, que estão na área norte da ilha, são as recomendadas, ainda mais agora que inaugurou o Kempinski em Caio Guilhermo, que é o nosso principal parceiro, a nossa principal recomendação para um cliente mais exigente, para um cliente que faz questão de uma hotelaria impecável, de serviço, alta gastronomia, porque Cuba não tem uma grande oferta de hotelaria de alto padrão. A gente tem os hotéis Kempinski, que são impecáveis, a gente tem aí Iberostar e Meliá, que atendem, são ok, correspondem a um cliente exigente, mas um cliente realmente de altíssimo nível de exigência tem que ser o Kempinski, tanto em Havana quanto em Caio Guilhermo. Bom, então fizemos esse adendo sobre Varadeiro para vocês entenderem, porque ele não está incluído em nenhum roteiro, a gente nem vai passar por Varadeiro, mas só para contextualizar isso. A gente sai de Havana para Cienfuegos, sempre terrestre, são mais ou menos aí umas 4 horas, 3 horas e meia, 4 horas terrestre. As estradas em Cuba são ok, mas são pouco sinalizadas, não tem nem muita placa, nem internet, então em Cuba você não vai acionar Waze, Google Maps, nada disso, por isso a gente recomenda que sejam serviços de carro com motorista. A gente não recomenda Cuba como um destino de flying drive, porque várias questões que a gente não tem controle podem acontecer. Por exemplo, no final do ano passado, tínhamos um cliente que queria muito fazer flying drive e um mês antes dele embarcar, houve uma questão política e estava havendo redução de distribuição de combustível, ou seja, não era em qualquer posto de gasolina que era possível encontrar combustível. Então, como um cliente estrangeiro que está visitando o país, que está ali para se divertir, para ter férias, vai ter que passar por esse tipo de situação. Então, a gente recomenda fortemente sempre carro com motorista para as viagens terrestres. Então, Cienfuegos está aqui nesse caminho entre Havana e Trinidad. Trinidad, a menina dos olhos de Cuba. A gente vai ver depois algumas imagens. Uma cidade super charmosa. E a gente vai recomendar hospedagem em Trinidad. Cienfuegos também
não precisa hospedar, é uma cidade que o cliente pode passar, almoçar, curtir um pouquinho e seguir viagem mais ao sul para Trinidad. Depois, Santa Clara, que é a cidade do Che, também vamos mostrar algumas imagens, e é a cidade onde você pode pegar o voo para Caio Coco, para onde você vai seguir para as praias. De Caio Coco para Caio Guilhermo são 30 minutos de traslado, e aí o cliente vai finalizar. Santa Clara e Cienfuegos não tem necessidade de ficar hospedado. Por que a gente recomendou aqui a hospedagem em Santa Clara? Porque o tipo de atividade que você pode fazer em Trinidad pode fazer com que você saia de Trinidad bem tarde, durma em Santa Clara e faça o passeio em Santa Clara do Memorial do Che na parte da manhã para poder voar para Caio Coco. De novo, a Cuba Private é que vai cuidar dessa logística, porque os voos eles são todos reservados pela Cuba Private Travel. Não são voos todos os dias, a frequência de voos ela é muito variável, então a gente estuda de acordo com o perfil do cliente e vai te devolver o itinerário mais adequado para aquela época. Bom, vamos ver um pouquinho das imagens, que é o que interessa, se encantar. Havana, que a gente, como eu comentei, 3 a 4 noites, é uma cidade que é indispensável, é uma cidade que tem uma energia única. Eu comparo muito Havana com a cidade de Salvador, que é aquela mistura do colonial com as pessoas, com música, com sabores, com cheiros, com misticismo, com a religiosidade e com uma quantidade muito, muito grande de atividades possíveis de serem realizadas. Então, por exemplo, aqui nessa apresentação que vai ficar disponível, vai ficar gravada para vocês acompanharem, tem inúmeras possibilidades de atividades que vocês podem oferecer para os seus clientes. Então, um city tour panorâmico, inclusive versão kids. Então, se você está indo com família, claro que criança a partir de 9, 10, 11 anos, que já está na escola e já tem essa noção de história e de contextos históricos e sociais, a gente vai determinar um perfil de guia, perfil de atividades, um contexto mais lúdico, para que a criança aproveite e se sinta 100% inserida na experiência da viagem. Obviamente, tour de charutos, a gente sempre vai focar em fábricas artesanais, menores, com experiências sempre privadas, né? A gente nunca vai ter uma fábrica onde está parando um ônibus e descem 50 turistas, todos ao mesmo tempo. Então, as experiências da Cuba Private têm esse diferencial. Eu sempre digo, papel aceita qualquer coisa. A diferença é na vivência, e é isso que a Cuba Private proporciona para os clientes, uma vivência completamente única e diferente. O tour literário, que é o tour de Hemingway, o tour de história das religiões em Cuba, que é espetacular. Então, você vai do profano ao sagrado, os templos de santeria, que é a religião de matriz africana em Cuba, com a vinda dos espanhóis, dos franceses, essa parte do católico. Então, algumas possibilidades culturais e sociais, e gastronomia, aula de culinária com chefes bacanas, Companhia Nacional de Balé, visitar os bastidores da Companhia Nacional, enfim, inúmeras atividades que são possíveis de serem realizadas no tempo do cliente. Isso também é muito importante. Cada cliente tem um ritmo, a gente entende e compreende isso e vai desenhando e alinhando para atender essas especificidades. Bom, a cidade de Havana
A gente tem aí algumas imagens, né, esse colorido, os prédios coloniais, tem essa pegada influência barroca, neoclássica, é uma mistura que se combina muito bem e que conversa muito bem com o ritmo da cidade, né? Então, claro que os passeios de carros antigos, de bicitaxi, tudo isso de uma maneira muito autêntica, mas muito real, muito segura, muito tranquila. O Parque Almendares, que é o Ibirapuera de Havana, que é lindíssimo, que é um verde enorme, que as pessoas curtem, elas vão caminhar e tem uma parte mística interessante nesse parque. Um malecón, né, que é a vida de Havana, para onde os cubanos vão no de tarde. O ritmo em Cuba é um ritmo peculiar, né? As pessoas é como se elas vivessem em câmera lenta. E é muito interessante que hoje, com tudo que a gente tem passado no mundo, a gente se aproxima um pouco desse ritmo, porque as pessoas mais tranquilas, mais contemplativas, isso é muito natural em Cuba. Então, o Malecón, que a gente fala que é o lar espiritual da cidade, de frente, então, de frente para o mar, onde as pessoas sempre vão passar o final de tarde, é sempre muito cheio, muito agitado. Finca Vigia, que é uma das vilas que a gente oferece a hospedagem, é onde viveu Ernest Hemingway. Hemingway tinha uma casa tanto em Havana quanto em Cayo Coco. A gente tem uma professora de literatura, o tour de Hemingway, ele é sempre feito com um professor, uma professora de literatura muito apaixonado. Essa Vila dos Pescadores, que é a Finca Vigia, é aonde ele se inspirou para escrever O Velho e o Mar. Então, é um passeio também, são algumas horas de imersão na essência de Hemingway. Então, é muito bacana. Claro, passeios de barco, tanto catamarãs quanto barcos de pescador. Tudo vai depender, de novo, do desejo do cliente, do que ele quer experienciar. A música, né, o ritmo, o esporte, toda essa magia, essa essência das pessoas é muito possível e a gente incentiva muito conhecer os bastidores, conhecer quem está por trás. Cuba é um destino recente culturalmente, na música, na gastronomia, na dança. Então, existem diversas academias de balé, de boxe, onde é possível ter contato com essas pessoas, com os artistas, com os atletas por trás daquilo. Então, não é só ir contemplar e ver um show e fazer uma aula, é entender a essência e a importância de preservar, a importância da cultura e da arte na vida das pessoas. A gente tem muito esse cuidado. Quando vai visitar uma galeria de arte, ser recebido pelo artista plástico e entender a essência por trás daquela obra, por trás daquela arte, é muito, muito o nosso jeito de receber um cliente em Cuba. Então, imersões muito únicas, muito especiais. A gastronomia em Cuba também é um ponto bastante peculiar, é comfort food, tudo orgânico, tudo muito fresquinho, mas é uma comida simples, é uma comida que acolhe, é uma comida que abraça, e é uma comida que é parecida, obviamente, com o Brasil, por conta da influência dos escravos. Então, a gente tem, né, o arroz com feijão, baião de dois, muito peixe, muitos legumes. Então, é uma comida que abraça. A gente não vai encontrar em Cuba, e não é nem a pretensão, o chefe
sei lá, da gastronomia Michelin com caviar e o foie gras, não é isso, né? Então, experienciar a arte e o sabor daqueles pratos feitos com super cuidado e com ingredientes locais e sazonais, isso é muito interessante. Isso, claro, quando a gente está falando de uma curadoria de restaurantes. Quando a gente passa para grandes resorts, daí a gastronomia é outra coisa. Então, principalmente Varadeiro tem essa questão da gastronomia ser uma gastronomia muito ruim. Então, isso não vai acontecer em Havana, no Kempinski, por exemplo, no Iberostar, que aí segue essa linha internacional mais cuidadosa, mas a curadoria é o que faz a diferença. Em Cuba, esse é o grande diferencial, é o pulo do gato entre uma viagem super especial e uma viagem mediana, uma viagem ok. Bom, coloquei aí as seleções dos principais hotéis que a gente tem na nossa recomendação. Em Havana, Kempinski, Saratoga e o Iberostar são, com certeza, as 3 opções. O Kempinski e o Iberostar são os 5 estrelas, né, mais recomendável. O Saratoga, ele é um hotel mais clássico, mais tradicional. Vocês conseguem ver aí a diferença no estilo da arquitetura e da decoração. É ok também, mas a minha, obviamente, principal recomendação, Kempinski, segundo o Iberostar e o terceiro, o Saratoga. As casas privadas são casas de europeus que moram, que têm as suas casas em Havana e nas outras cidades, então cada uma com uma decoração. A gente tem o portfólio de fotos, né, de imagens belíssimas, com detalhes, se tem escada, se não tem, todas suítes, todas com ar-condicionado. Então, para aquele cliente que quer experimentar, vocês vão ter a segurança do que vocês estão oferecendo para o cliente. Daí um pouquinho só no mapa, para vocês terem uma ideia de localização do Kempinski, do Iberostar e do Saratoga, muito perto de Havana Vieja e do Malecón, só para vocês terem aí essa noção da localização, os 3 são muito próximos uns dos outros. Daí as imagens do Vale de Vinhales, né, que está a 80 quilômetros de Havana, que é uma noite ou um full day tour, como a gente já falou. É uma região montanhosa, é uma região de cavalgadas, de cavernas e tours nas fazendas de charutos. O cliente que decidir se aventurar, se hospedar uma noite nessa região, pode escolher ou hotel ou algumas fazendas com 4, 5, 3 quartos que podem ser vendidos de maneira individual e aí ter uma experiência muito, muito única. Depois vamos passando para Cienfuegos, né? Como eu falei para vocês, é uma cidade super pequenininha, charmosa, para passar, visitar o centro histórico, curtir a Bahia, um passeio de barco. Realmente, assim, é uma parada para almoçar, para ter uma experiência. Vocês já começam, o cliente começa já a ver um outro cenário mais de interior, né? Então, Cienfuegos é muito, muito charmosa. Tem o Meliá San Carlos, que é um hotel relativamente novo, ok, se o cliente precisar dormir, entrega, atende, mas não é a recomendação principal, porque
a menina dos olhos, a cidade de Trinidad, sem dúvida, a gente compara ela muito com a cidade de Paraty, porque é uma cidade tombada como patrimônio histórico, ela tem uma influência colonial francesa na sua arquitetura muito, muito forte. O centrinho histórico super charmoso, e além do centro histórico, que é muito vivo de dia e de noite, as atividades no entorno de Trinidad são super bacanas. Então, estando em Trinidad, o cliente pode passar um dia na Praia de Ancón, que é essa imagem que a gente está vendo, que é uma área da praia mais tranquila, tem uma área mais agitada, tem um beach club bem bacana que o cliente pode passar durante o dia. Os trekkings, então quem curte natureza, caminhada, cachoeira, trekkings, mergulhos, tanto snorkel quanto diving, passeio de barco, ele vai curtir. Então, Trinidad, dadas as suas proporções, ela tem muitas atividades de natureza que o cliente pode curtir durante o dia, e à noite é a cidade muito, muito viva. Milhares, centenas de barzinhos, todos com música ao vivo, você entra em um, sai de outro, e as pessoas na rua, todas as noites, a semana toda. Então, é uma cidade muito, muito viva, e que o cliente vai ter essa possibilidade de ir para a natureza durante o dia e à noite ter um nightlife diversificado e charmosinho, pequenininho. Hotelaria ou Iberostar, que é a nossa primeira recomendação, hotel 4 estrelas superior, que atende também um cliente que seja exigente. Fora isso, hotéis boutiques ou as vilas privadas. De novo, cada uma tem sua decoração, seu número de quartos, o seu estilo, as suas características, e aí a gente apresenta as possibilidades para o cliente poder escolher. Bom, seguindo de Trinidad, passamos para Santa Clara, que, como eu falei com vocês, é a cidade conhecida como a cidade de Che. É aonde está o memorial desse herói revolucionário, que é realmente o herói do país. As pessoas são apaixonadas pelo que representa Che Guevara para o povo cubano, e as pessoas fazem questão de ir a Santa Clara para conhecer um pouco mais, para entender. Os nossos guias são muito conhecedores, e a ideia é trazer informação, não é trazer opinião. A gente tem um dos nossos insiders, que é o Ernesto Guevara, que é uma experiência diferente, não é um guia normal, mas é super possível fazer um tour em Santa Clara e tomar um café com o Ernesto Guevara, que é um do Che que vive lá. É possível desenhar o roteiro do filme Diário de Motocicleta. O Ernesto Guevara, ele é apaixonado por motos, então também é possível fazer um tour de Harley com ele em Santa Clara. Então é possível criar experiências e possibilidades muito, muito sensoriais e muito diferentes na cidade de Santa Clara. Para o cliente que quer algo mais convencional, um guia que é especialista, sempre, em cada uma das cidades, o cliente vai ter um guia especialista não só na cidade, como no tema que ele tem maior interesse. Então, se o seu cliente ama a arte, se ele ama a arquitetura, gastronomia, literatura, sempre os nossos guias, eles são um composto. Isso é muito comum do povo cubano, né? Por conta das condições sociais. É muito comum as pessoas terem dois empregos, duas formações. O nível educacional é altíssimo em Cuba, então é muito comum o seu guia ser um PhD
em literatura, semestre em história, história da arte, em filosofia. Então, isso é muito comum. Então, o nível da experiência, ele vai para outro lugar, ele vai para um lugar de muito mais profundidade. Então, é super possível. Santa Clara não precisa pernoitar, mas, de novo, de acordo com a logística, se precisar, tem opção de hotelaria, e o ponto principal da cidade é realmente conhecer, ver o memorial, ouvir as histórias sobre a Revolução, entender como que isso funcionou. Bom, de Santa Clara, voa para Caio Coco, para os Caios, então o aeroporto principal é o aeroporto de Caio Coco, e a nossa principal recomendação é Caio Guilhermo, no Kempinski. Para fechar a viagem com chave de ouro, sem dúvida nenhuma, o brasileiro gosta muito dessa combinação de cultura e fechar com praia. Cuba não é um destino para aquele cliente que só quer praia. Cuba é uma viagem cultural. Se você tem um cliente que só quer curtir praia, aí é San Bartolomé, Turks and Caicos, enfim, Los Cabos, tem outras possibilidades que você pode oferecer para ele. Então, daí, Caio Coco, Caio Guilhermo, Caio Santa Maria, 3 a 4 noites de hospedagem é o que a gente recomenda. Por quê? O cliente ele vai ficar 100% dependente da estrutura do hotel, né? Então, Caio Guilhermo, por exemplo, não tem nada além, né? Não tem uma vilazinha com restaurantezinhos, tudo ele vai fazer nos hotéis. Quando a gente está falando de Meliá ou de Ansana, que ficam nos outros caios, são hotéis all inclusive, café da manhã, almoço e jantar. O Kempinski, ele vem com a proposta de ser bed and breakfast, incluído na diária somente o café da manhã. Porém, as refeições, elas são feitas no hotel. A gente chega num nível de detalhamento, de orientação para a agência e para a operadora tão grande que no roteiro a gente vai passar, olha, o seu cliente está escolhendo Kempinski, não aceita cartão de crédito XYZ, aceita o ZIH, os restaurantes são esses, e se precisar, a gente envia a ideia dos menus para o cliente ficar muito seguro, muito tranquilo de que ele vai ter a expectativa dele atendida. Então, como vocês podem ver, tanto Meliá como Ansana são hotéis 4 estrelas, são hotéis ok. E aí a gente tem o Kempinski, que é uma outra proposta de hotelaria, acabou de ser inaugurado. Kempinski dispensa muitas apresentações no quesito qualidade de serviço, qualidade de gastronomia, conforto e bom gosto. Então, de novo, é perfil de cliente. Às vezes, um cliente ele pode ficar no Iberostar em Havana, que super atende um cliente exigente, para compensar que ele fique no Kempinski em Caio Guilhermo. Então, esse equilíbrio a gente ajuda vocês a fazerem. E eu também aqui estou muito à disposição, porque né, essa sempre foi a minha vida, vender viagens, então nem sempre é só 5 estrelas do começo ao fim. A gente pode ir equilibrando para conseguir entregar para o cliente o melhor composto que vai atendê-lo. Estando, um adendo, antes da gente falar de Santiago de Cuba, estando nos Caios, é mar, né? Curtir praia, mergulho, snorkel, passeio de barco, relaxar, fazer massagem. Então, o cliente teve toda uma experiência cultural, de agitação, de muita história, muita música, né, em todas as outras cidades, e aí, nos Caios, realmente é para relaxar.
E por último, não menos importante, mas Santiago de Cuba é a segunda mais importante cidade da ilha, mas como ela está na outra costa, nem sempre ela está contemplada nos principais roteiros, porém, para um cliente que ama música, ama cinema, sem dúvida é uma cidade muito efervescente. Então, a gente tem festivais de música no mês de novembro, festivais de cinema. Santiago de Cuba é como se fosse o lado B de Hollywood. Então, festivais de filmes alternativos, curtas-metragem, acontecem, são reunidos, então é um centro efervescente dessa cultura lado B, comparando, por exemplo, com Hollywood. Então, se o seu cliente tem essa característica, essa curiosidade, esse desejo, fala com a gente que a gente desenha um roteiro super pontual, incluindo aí Santiago de Cuba, e cria a rota para que ele visite Santiago de Cuba e depois siga para o roteiro mais tradicional. Pertinho de Santiago de Cuba está Sierra Maestra, que é possível ficar de 1 a 2 noites. Sierra Maestra, por que é importante? Para quem está focando no cunho histórico, é a região de montanhas aonde Fidel Castro comandou as guerrilhas no final dos anos 50. Então, as paisagens são impressionantes, é possível visitar a cabana onde eles se reuniram, fazer alguns trekkings leves, né? Treks de 2, 3 até 4 horas. Então, ter essa experiência que acaba amarrando, né? Quem foi a Santa Clara e visitou o Memorial de Che, segue depois e visita a região de Sierra Maestra para poder amarrar 100% ali aquele contexto histórico que é tão bacana em Cuba. O festival de filme que eu comentei com vocês é o Festival Gibara, que acontece em Santiago de Cuba, é um festival internacional de cinema. E todas essas fotos no site, e vocês podem também procurar na internet, a exposição Cubanistas, que é de um fotógrafo inglês que capturou lindamente o lado B de Cuba, né? As pessoas, o cotidiano, as cores, de uma maneira muito poética e de uma maneira que nos faz sentir Cuba de uma maneira sentimental até, né? As fotos, elas são emblemáticas, são muito simples, mas de uma essência, de uma profundidade que traduzem a essência de Cuba, que são as pessoas. As pessoas, sem dúvida nenhuma, trazem são a cereja do bolo, né? Trazem um contexto muito especial para esse destino. Para quem ainda não viajou para Cuba e quer se inspirar um pouco mais, eu deixo aqui algumas dicas de livros e filmes que vão contextualizar melhor para vocês o quão esse destino é rico, e até vocês podem recomendar para os clientes de vocês. Cuba é um destino que vale ser recomendado. Ainda não é um destino que está na wishlist dos clientes, que está na primeira solicitação. Então, conversando com as agências muito, eu pergunto, você já vendeu, seu cliente? Mas os clientes não pedem. Com esse momento que a gente está passando de transformação, a gente também aproveitar para pensar os destinos sob uma nova ótica, sob um novo olhar, e inspirar também os clientes. O papel do consultor de viagens, ele vai se transformando
e a gente precisa se apoderar, se empoderar desse papel de inspirador, de guia, de ser o profissional que vai dar ideias para os clientes. É importante a gente sair desse movimento de apenas ouvir o desejo do cliente, perguntar para o cliente para onde ele quer ir. Então, a gente fazer esse trabalho de, ao invés de perguntar para onde o cliente quer ir, perguntar o que ele gostaria de vivenciar, o que ele deseja experienciar, e a partir daí combinar e conjugar com todas essas informações e treinamentos e inspirações que vocês estão tendo acesso, poder ser o vetor dessa inspiração. Bom, a gente vai finalizando alguns bullet points de tudo que eu falei sobre a essência da Cuba Private Travel. Então, Cuba Private Travel não é um DMC price oriented, não é o DMC que vai te atender quando o cliente tem um budget super baixo, mas nós podemos sempre adequar chegando num limite de serviço que a gente vai oferecer. Então, isso é muito importante. Nem todo produto é para todos os clientes que estão no nosso portfólio. A gente tem que ter essa sensibilidade de recomendar o que vai atender aquele cliente. Então, nossa equipe é de guias muito especializados e 100% disponíveis para os seus clientes. Esse concierge privado faz muita diferença, porque alguns detalhes, até como quinta-feira, no mês de junho, em Havana, é melhor primeiro ir para o show e jantar depois, ou jantar primeiro e ir para a balada depois. São peculiaridades que a gente não tem como acessar, como saber. Sempre a nossa resposta é no máximo em 24 horas e com disponibilidade no máximo em 48, 72 horas, depende do quão a quantidade de informação e o briefing, da qualidade do briefing que a gente receber. A gente sempre vai ter telefone com plano de dados à disposição e orientação 100% para o cliente. Todos os clientes são recebidos com o meet and greeting especial. Os clientes da Cuba Private não passam pela fila de imigração normal, então o cliente é recebido na saída da aeronave, já é acomodado numa sala VIP de espera, a nossa equipe vai lá, retira a bagagem, senta com ele, enquanto ele está tomando um refresco, são repassados todos os detalhes da experiência que ele vai ter, e todos os dias, no final do dia, nós enviamos para a agência ou para a operadora um relatório do que aconteceu com o cliente. A gente sabe que Cuba não é tão fácil você ter online o tempo todo falando com o cliente. Então, o cliente fica muito seguro e a agência ou a operadora aqui no Brasil também tem todos os dias um relatório de como está sendo a experiência do cliente. A solicitação é feita ou com a sua operação, e aí vocês me perguntam, eu passo depois para você quem são as operadoras aqui no Brasil, que são as nossas parceiras. Temos operadoras excelentes em todo o Brasil, ou a operação direta, vocês mandam contato para o Johnny, ou vocês mandam para mim, e o pagamento, para quem é operador, quem faz operação direta, o pagamento é para a Espanha, sem cobrança de taxa, sem cobrança de IOF. Agora eu vou abrir aqui as perguntas, vamos ver se tem alguma coisa aqui, vamos ver qual o nome do DMC, Cuba Private Travel. Vamos, sim, o material vai ficar, eu vou mandar o link depois para vocês. Trump não proibiu as viagens dos Estados Unidos
Não sei para os americanos, mas para brasileiro a gente manda as cartas de recomendação e é super possível, não tem nenhum problema. Que por problema político não podiam mais voar. Como eu já falei, não tem problema. O cliente, o brasileiro que vai para Cuba, ele pode entrar via Miami, não tem problema em relação a isso. Algumas operadoras emitem a tarjeta, sim. Algumas operadoras emitem ou um despachante ou direto no operador. Para pegar... É isso. A Sheila falou que ela já foi para Cuba e para pegar a tarjeta foi confuso e demorado. Cada um tem uma experiência, mas é o que eu falei. Se o cliente pegar antes, é melhor, ele vai mais tranquilo, mais seguro. Ok, o ideal seria levar euro? Sim, o ideal é levar euro, com certeza. Aceita a Elaine Scanavaca perguntou se aceitam cartões de crédito nos hotéis. Sim, para as outras atividades, ideal é ter dinheiro. Ok, realmente, Cuba, se você for desinformado, vai se dar muito mal, com certeza. Gabriela, a informação do visto é isso, o cliente precisa da tarjeta, ele tira a tarjeta no aeroporto, na hora de embarcar, ou com o despachante. É $20, é apenas uma tarjeta, uma documentação que você vai levar junto com o seu passaporte. Entrou uma ligação, você falou sobre as pegadinhas, poderia explicar novamente? Como qualquer destino de turismo intenso, Cuba tem essas questões. Então, gorjeta, é importante oferecer a gorjeta para o guia, isso não tem uma taxa específica, mas esse tipo de pegadinha de... eu vou te oferecer um passeio, vou te oferecer um charuto super orgânico, super maravilhoso, com um preço incrível. Daí, quando você chega lá na tal da loja, é a loja do primo, do cara que te abordou na rua, e o charuto é porcaria, 3 vezes mais caro. Então, eu vou pegar um táxi sozinho. Gente, nunca tem isso. Mesmo no concierge do hotel, você pode ter certeza que é o carro do primo do cara do concierge que vai te fazer um preço da cabeça dele. Então, é muito importante ter serviço e estar coberto com esses serviços para não passar por isso. Quais as operadoras que trabalham com a Cuba Private Travel? A Selections é um super parceiro nosso aqui em São Paulo, a nova operadora, a Justur em Goiânia. Então, a gente tem operadores muito sérios, muito competentes junto com a gente. A média é para 2 pessoas, vamos ver. Elaine Souza, vocês organizam viagens, grupos de incentivo? Sim, Elaine Souza, sim, dentro dessa proposta, né? Dentro sempre dessa proposta de algo mais exclusivo, mais diferenciado. Aéreo dentro de Cuba. Sim, aéreo dentro de Cuba, nós é que emitimos, não tem no Saber, né, nos sistemas de GDS. Os horários de voo a gente vai sempre informar até 24 horas antes do dia da viagem. A gente sempre vai ter a frequência aérea, no momento que a gente monta o roteiro, a gente vai orientar isso, e o horário de voo é confirmado, ele pode mudar até 24 horas antes. Isso é uma peculiaridade. A companhia aérea é uma companhia aérea única, ok, que é a cubana, nada demais, mas tem aí essas peculiaridades, horário, voo atrasa. Então, sempre num roteiro, a gente sempre vai recomendar a última noite em Havana, quando o cliente está voltando, por exemplo, com a Copa, que o voo é durante o dia, para que não tenha nenhum problema nunca a gente vai colocar um voo interno combinando com a conexão
do dia que o cliente volta, porque a chance de dar ruim é muito grande. Ok, a Rogéria. Bom, gente, a maioria das perguntas, obrigada pela apresentação, é isso, eu acho. Tem algumas outras perguntas que estão se repetindo, eu já respondi a maioria delas. Um show de participação aqui de vocês, depois eu vou olhar com calma. Estou muito à disposição de vocês para o que vocês precisarem. Se vocês tiverem um cliente específico, uma dúvida para construir um roteiro, para desenhar algo específico, vocês me acionem, que com o maior prazer eu falo com o cliente de vocês, eu ajudo vocês a montar o briefing para mandar para o operador, para que vocês tenham tudo isso com 100% de tranquilidade e possam oferecer esse destino incrível. Certo, turma? Vamos ficando por aqui. Eu agradeço demais a participação de vocês e até a próxima. Um grande beijo, uma ótima quinta-feira e muito obrigada. Beijos!